sofreu, Ele padeceu em nosso favor. E esta programação, a voz da palavra de Deus, o objetivo é propagar, anunciar este fato tão glorioso que Deus operou em favor de cada um de nós, da humanidade. Esta programação, a voz da palavra de Deus, tem o objetivo e a finalidade de levar o conhecimento desse acontecimento tão glorioso que foi manifesto por Deus na terra para todos os homens. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, no capítulo 23, no versículo 33 em diante. Eu quero fazer essa leitura para você da palavra de Deus, que narra para nós o momento da crucificação de Jesus Cristo. Eu quero fazer essa leitura da palavra de Deus, que não é fato, que não é história fictícia, são fatos reais. São acontecimentos que aconteceu na história da humanidade e em favor da humanidade. Pois a Bíblia não é um livro fictício, de ficção, de imaginação do homem. A Bíblia não é um livro de fábulas, nem de fantasias. A Bíblia é um livro de fatos reais, acontecimentos reais, que narra o princípio e o fim da humanidade, a história humana do princípio ao fim. A Bíblia Sagrada é um livro glorioso, é um livro onde o homem encontra a sabedoria verdadeira para que ele seja sábio, para encontrar o caminho de volta a Deus. A Bíblia Sagrada é um livro que não é um livro escrito da imaginação de homem. Foi escrito pelos homens, mas não pela imaginação do homem. Foi escrito por homens inspirados por Deus, a quem Deus que deu ao homem toda a revelação para ele escrever o que está aqui escrito, pois esse não é um livro como os livros seculares. Este é um livro vivo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não muda e nem varia e nem tem contradição. A palavra de Deus é fato exato. A palavra de Deus é a verdade. O mundo precisa de reforma, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não precisa de edição, de atualização, não precisa de reforma. A palavra de Deus é a mesma, do princípio até o fim. Ela não muda. Alguém quer mudar a palavra de Deus para adequar ao seu querer, à sua forma de entender e à sua forma de vida. Mas a palavra de Deus, ela não se adequa à vontade do homem. É o homem que tem que se adequar à palavra de Deus. É o homem que tem que se moldar à palavra de Deus, e não a palavra de Deus que se molda ao homem para acompanhar a evolução, para acompanhar a modernidade. Não, a palavra de Deus é a mesma. Muda-se os homens, transforma-se a sociedade, muda-se os séculos, passam-se os tempos, mas a palavra de Deus não muda, é a mesma, do princípio até o fim. E quem crê nela e quem se guiar por ela é mais que feliz, bem-aventurado. Você tem que entender o valor da palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro religioso de religião alguma. A palavra de Deus é a revelação de Deus para o homem, é a constituição universal de Deus para a humanidade viver, conduzir-se bem e não sofrer nenhuma consequência, para que a humanidade observe a ordem, a ordenança de Deus, a palavra de Deus, para que não venha sofrer por causa da transgressão. O Brasil tem a sua Constituição Federal, aonde tudo é regido pela Constituição Federal. Só que a Constituição Federal, que é a lei soberana do país, que determina, que ordena, essa lei, ela é emendada pelos homens. Emendas para adequar-se à vontade do homem, para modernizar-se como o homem quer. A Constituição da nação, ela é adulterada,
Mas a palavra de Deus não é adulterada. E Deus, sabendo que o homem vai querer adulterar a sua palavra, Ele já deixou dito que aquele que acrescenta ou diminui esta palavra vai sofrer a maldição que está nela revelada. Olha como é sério a palavra de Deus. Quem adiciona ou diminui, quem acrescenta ou diminui a palavra de Deus, vai sofrer as maldições que estão reservadas aqui para todos aqueles que não reverencia nem se submete à palavra de Deus. Então a Constituição Federal, ela é defendida por quem? Para observar e para que a nação cumpra. O Supremo Tribunal Federal é o protetor, é o guardião da nossa Constituição Federal. É o Supremo que vai observar quem está na lei e quem não está. Quem está dentro da Constituição e quem não está. E aí ele vai fazer o juízo dentro da Constituição. Sabe quem é o guardião da palavra de Deus? É o próprio Deus. Ai daqueles que adulteram, que falsificam, que usam a palavra de Deus para negócio, que faz da palavra de Deus uma coisa vã. Ai daqueles, porque o guardião da palavra de Deus não é o Supremo Federal, é o próprio Deus que diz: eu velo para cumprir com a minha palavra. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não é a palavra de homem algum, é a palavra de Deus. Essa não vai deixar de se cumprir. O céu vai passar, a terra vai passar, porque tudo isso é temporal, mas a eternidade, a palavra de Deus é eterna. Passa-se os séculos, muda-se as estações, transformam a sociedade, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E bem-aventurado são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Porém, nesta noite, eu quero narrar um fato da palavra de Deus. Esse livro santo que tem a revelação, que traz toda a resposta que a humanidade precisa para conhecer sua origem, de onde veio, para onde vai, qual o propósito desta vida aqui. O homem precisa conhecer isso, e ele não vai conhecer isso através de bola de cristal, consultando o espírito de adivinhação. Ele não vai compreender isso dentro de religião, através de guru, através de homens que dizem ser reveladores do futuro. O homem só pode conhecer a verdade que ele precisa conhecer sobre sua origem, de onde veio, para onde vai, o que acontece após a morte, como vamos estar depois da morte. Nós só temos essa resposta verdadeira aqui na Bíblia. E quem for sábio, busque o conhecimento da palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus, glória a Jesus. E o propósito que eu tenho aqui de fazer essa programação, a programação A Voz da Palavra de Deus, ela não é para fazer propaganda política, ela não é para fazer propaganda de igreja, ela não é para promover homem, ela não é para chamar ninguém para viver dentro de um círculo, dentro de uma bolha, dentro de uma entidade filantrópica, religiosa ou qualquer coisa. A palavra de Deus, esta programação, ela tem o objetivo de promover a palavra de Deus, o ensino, a instrução, o conhecimento, a exposição da palavra de Deus, que dá luz e entendimento aos simples. A verdade que liberta. A minha obrigação e o meu compromisso diante de Deus, pelo qual Ele me deu, com a vocação que Ele me deu para essa responsabilidade: proclamar as verdades da palavra de Deus, fazer conhecida do povo, para que todos conheçam a verdade. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, nesta noite, eu quero ler um texto aqui, um fato narrado aqui na Bíblia Sagrada, registrado neste livro. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada, os personagens da Bíblia Sagrada não são personagens fictícios. A arqueologia, a história secular confirmam todo personagem bíblico, todo fato bíblico. A história secular confirma.
a arqueologia confirma, a Bíblia, ela não depende da ciência, porque a ciência acompanha a Bíblia, porque a Bíblia revela tudo que a ciência revela, a Bíblia já revela. A Bíblia é um livro atual, é um livro completo, é um livro para toda geração. A Bíblia Sagrada, tudo que aconteceu aqui é fato comprovados. Só que os homens negam a verdade de Deus e faz da verdade de Deus mentira, por não querer crer, para que possa viver os seus propósitos e os seus conceitos, não se submetendo-se à palavra de Deus. Tem muita gente, sabe aí no mundo, filósofos, doutores, mestres, teólogos, homens sábios, que criam seus conceitos, deturpando e desfazendo da palavra de Deus. Muitos religiosos, muitas entidades religiosas que criam seu conceito de Deus, criam seu conceito de receber perdão de Deus, criam os seus conceitos de salvação e não se submetem ao que a palavra de Deus determina e estabelece para o homem poder chegar a Deus, encontrar perdão, receber salvação, chegar a Deus para uma vida eterna com Ele. Todos os conceitos religiosos do mundo contrariam a palavra de Deus, não permanecem na palavra de Deus, porque criam os seus conceitos para que os homens vivam que estão dentro de tais religiões. Mas eu quero nesta noite convidar você a despertar para a prudência e buscar o conhecimento da verdade que liberta. Esta verdade é a palavra de Deus. Não é religião, não é líder religioso, não é filósofo, não é teólogo, não é doutor, bacharel, nenhuma coisa assim. A verdade é a palavra de Deus. E nesta noite você está sendo advertido pela verdade de Deus que liberta o homem da mentira e do engano deste mundo. A Bíblia é fato, a Bíblia é realidade, ela é tremendo. Que livro glorioso! O futuro já está revelado. Tem tanta gente aí jogando búzios, jogando as cartas, buscando tarô, bola de cristal, buscando revelação com adivinho, com feiticeiro, com espíritos, buscando bola de cristal, necromancia, magia, para descobrir o seu futuro, para saber se vai ser próspero. Mas nesta noite eu quero te avisar, o lugar que você vai ter o conhecimento do teu futuro é na Bíblia Sagrada, porque este livro glorioso, que é a palavra de Deus, ele nos revela o futuro da humanidade, a consequência de todos e a condição que todos vão estar e estarão no futuro. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ter um futuro próspero? Você quer ter a sua felicidade? Você não vai encontrar felicidade dentro dos conselhos dos artistas da televisão. Você não vai encontrar felicidade dentro dos conselhos dos filósofos, teólogos, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos homens que estão aí na televisão, ensinando o povo a encontrar paz de espírito, a encontrar bênçãos espirituais. Você não vai encontrar paz nem felicidade nesses lugares por meio da instrução desses homens. A palavra de Deus, ela te mostra como ser feliz e encontrar felicidade. A palavra de Deus te mostra o teu futuro, o que está por vir, o que há de ser no futuro da tua vida. A palavra de Deus revela. Porém que nesta noite você possa crer, você possa dar ouvido, você possa ser prudente e você possa estar buscando a palavra de Deus para o conhecimento que você precisa ter para ser sábio, bem-aventurado. Nesta noite eu quero só fazer a leitura aqui de Lucas capítulo 23, versículo 33, que fala da crucificação de Jesus Cristo. Esse fato narrado na Bíblia Sagrada. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Crucificaram Jesus
e ao lado de Jesus, na direita, botaram um malfeitor, um ladrão, um perturbador, e do outro lado também. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, condenados à morte pelo seu pecado. Isso quer dizer que, dentre a humanidade, Jesus está no meio dessa humanidade que está condenada à morte pelo seu pecado. Jesus está no meio como mediador e salvador da alma do homem para com Deus. E o texto diz, versículo 34: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. Os soldados, o povo, zombando de Jesus, ali crucificado. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-te a ti mesmo, se tu és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele. Chegando-se a ele, deram-lhe vinagre, e dizendo-se: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Só que Jesus não veio salvar a ele. Ele não estava em perigo. Ele veio salvar a mim e a você, a humanidade, que estava e está em perigo. Eles não entenderam isso, zombaram de Jesus e ficaram blasfemando, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também colocaram um título por cima da cruz de Jesus, que tinha escrito com letras gregas, dizendo: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado com ele, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor, que estava à direita de Jesus, dizia: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? Nós, na verdade, estamos aqui com justiça, porque vamos receber o que merecemos pelos nossos feitos. Mas este nenhum mal fez. E disse ele a Jesus, versículo 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 44, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou no verbo presente, não foi no futuro. Jesus disse àquele rapaz: em verdade vos digo que hoje, falando no verbo presente, naquele momento, que a alma daquele homem que estava morrendo, o corpo, a alma dele, partiria para o paraíso com Jesus. Por quê? Por que isso? Porque Jesus não disse isso ao ladrão da esquerda que zombou dele. Porque o ladrão da esquerda não reconheceu Jesus, não reconheceu o seu pecado, não foi humilde para ver a sua miséria e blasfemou ainda do Senhor e não se importou da situação que estava passando. O ladrão da direita, ele reconheceu os seus erros, reconheceu a sua culpa, reconheceu a consequência que ele ia sofrer por causa dos seus pecados. Mas em meio a tudo isso, sabendo ele que iria morrer, ele roga, ele clama, invoca o socorro do Senhor, dizendo: Senhor, Senhor. O ladrão invoca a Jesus. Quando ele diz Senhor, ele reconhece o senhorio de Cristo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece a soberania de Jesus Cristo e reconhece que há um lugar bem melhor do que aqui na terra para o homem que morre nesta vida. E ele quis esse lugar. Ele clamou a Jesus, pedindo a Jesus que lembrasse dele. Isso significa que ele clamou a Jesus salvação para a sua alma. E Jesus responde para ele taxativamente naquele momento, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem ia morrer naquele momento. Aquele homem ia ser morto. O seu corpo ia descer à sepultura. Mas o seu espírito precisava de salvação. A sua alma precisava de um descanso eterno. Paraíso representa lugar de descanso eterno, lugar de paz com Deus. E esse lugar existe
e está guardado, reservado lá nos céus, para todo aquele que invocar o nome do Senhor, o socorro do Senhor, para que recebam este livramento e as suas almas sejam livres do inferno e venha desfrutar no paraíso lá no céu, que é o lugar de gozo, de descanso das almas dos que morrem, crendo e confiando em Jesus para a libertação dos seus pecados. Pois esse fato narrado no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 23, do versículo 33 em diante, mostra essa realidade. O objetivo da morte de Cristo foi livrar a alma do homem da condenação eterna e garantir o descanso na alma do homem quando do corpo ele partir. Jesus foi crucificado ali, a morte dele foi para isso. Os soldados romanos, o povo não entenderam, ficaram zombando dele. O outro ladrão da esquerda começaram a zombar dele e blasfemar e dizer: salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus não poderia deixar de morrer. Ele tinha que morrer, porque se ele não morresse, não tinha como nossos pecados ser perdoados e nós sermos justificados diante de Deus. A morte de Cristo foi necessário, porque esse foi o sacrifício que Deus operou em favor de nós, seres humanos, para nos dar o seu perdão, através da morte de Jesus Cristo. Porém, o povo não entendeu, zombaram dele, dizendo: salva-te a ti mesmo. Jesus não precisava salvar a ele, Jesus veio para salvar a nós. Eles não entenderam que quem precisava de salvação era eles, era nós. E essa salvação não está na caridade, no bem, na religião, no caminho que o homem vive, dentro dos seus conceitos. Essa salvação, ela está em Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor e clamar o seu socorro, receberá essa salvação. Assim como esse ladrão da direita era um cara que vivia praticando maldade e mal na sociedade. Esse cara aqui não tinha nenhuma boa obra. Esse cara aqui não era religioso. Esse cara aqui não vivia dentro de igreja. Esse cara aqui não era escravo de devoção religiosa. Esse cara era um ladrão, era um malfeitor, era um perturbador da sociedade. Mas Deus, Ele quer do homem arrependimento e a sua fé em Jesus Cristo. Ele foi salvo, porque ele creu em Jesus. No último momento da sua morte, ele clamou o socorro de Jesus, reconheceu o seu pecado e se converteu ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o senhorio de Cristo para lhe dar salvação. O que Deus quer é que você entenda nesta noite, você que me ouve agora, aqui no Face, aqui perto ou longe, Deus quer que você entenda que você precisa de salvação e que você creia que esta salvação está em Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, dizendo: palavra digna e fiel é essa de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15, 1,16, 15 e 16, você vai ver essa verdade revelada. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. E nesta noite, esta salvação não é para os animais, esta salvação não é para o planeta, esta salvação não é para a natureza, esta salvação é para você, é para o ser humano, porque quem Deus quer salvar é o ser humano, porque tudo aqui vai passar, mas o que é eterno é a alma do homem, e esta não morre. Esta, depois daqui, ela não vai ficar vagando e nem vai deixar de existir, ela vai seguir para o juízo, para a eternidade com Deus. Sem Jesus, o homem segue para o juízo, sofrer a condenação. Mas quem crê em Cristo, nenhuma condenação há para os que creem em Jesus Cristo, porque Ele quer salvar a tua alma nesta noite. Mais uma noite de advertência para você. Vamos de hino, vamos de louvor. Depois de uma instrução maravilhosa dessa, depois de um ensinamento glorioso desse, depois de uma exposição magnífica e gloriosa da palavra de Deus, para te dar entendimento dessa, precisamos de um hino muito maravilhoso que colabore com tudo que foi falado aqui, para você meditar
e teu coração está aberto para a palavra de Deus, tua alma e teu espírito quebrantado, para que haja o arrependimento de Deus no teu interior, para que você